Finalmente a primeira vitória do Vasco aí em 2023 aconteceu. Acabou agora há pouco aí, 3 para o Vasco, 0 para o Inter Miami. Vamos falar bastante do que foi essa partida, né? O Vasco vencendo o amistoso, terminando enfim seu compromisso lá na Flórida. Quando que o Vasco retorna também para o Brasil para a disputa do Campeonato Carioca. Fiquem até o final, muita coisa pra gente falar, mas já vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para você não perder nada. E já vai comentando aí também o que você achou do jogo, se você teve a oportunidade de assistir esse jogo. 3 para o Vasco, 0 para o Inter Miami. Bom, pessoal, acabou agora há pouco aí a grande vitória do Vasco por 3-0, o último compromisso do Vasco lá na Flórida, né? Venceu o Inter Miami. O que você for analisar como um todo, o Vasco teve um domínio, apesar do Inter Miami ter colocado o time todinho reserva no segundo tempo, mas o Vasco conseguiu fazer o seu papel, né? Ser favorito e conseguir traduzir esse favoritismo em gols. Vale ressaltar que o time principal do Inter Miami não jogava desde setembro. Essa foi a primeira partida deles aí na volta ao futebol e enfrentaram o Vasco, que já tinha jogado contra o River Plate, e o Vasco devolveu o placar que recebeu do River, enfiando aí 3 gols no Inter Miami, né? O primeiro gol do Vasco foi do Nenê. O Vasco estava encontrando muitas dificuldades na saída de jogo, né? O Inter Miami estava até certo ponto conseguindo controlar bem a partida, tocando bem a bola, não conseguiu ser eficiente para conseguir abrir o placar contra o Vasco, né? A defesa do Vasco também muito perdida no jogo, cruzamento na área é fatal, né, cara? Defesa do Vasco não ganha uma em jogada aérea. Gostei bastante do goleiro Ivan hoje. Passou uma certa segurança ao torcedor, apesar de ter ficado muito tempo inativo. Mas ele foi seguro no gol hoje. Mas o técnico Maurício Barbieri precisa corrigir esses erros defensivos. Porque até que o Vasco contrata um zagueiro, até que esse zagueiro chega ao Brasil, se vir de fora, né? Até que esse cara é registrado, até que o Vasco anuncia, vai demorar muito tempo. E antes disso, o Vasco vai ter que treinar aí com os zagueiros que tem à disposição, né, cara? Que hoje são o Léo Pelé, o Anderson Conceição, também o Miranda, que foi titular, foi horroroso o Miranda no jogo de hoje. Garoto da base, né, o Zé Vitor, que tá jogando no Campeonato Carioca, mas ele também é canhoto. Também tem o garoto Pimentel e o Robson Bambu, né? O Robson Bambu deverá compor a zaga do Vasco nesse primeiro momento aí como titular no lado do Léo Pelé aí no Campeonato Carioca. Esse, na minha opinião, esse é o maior defeito do time do Vasco. Também tem várias outras carências, né, cara? O volante, Zé Gabriel, não dá, meu amigo, não dá, sinceramente. Não tem nem que vestir a camisa do Vasco. Muito fraco ali na marcação, muito fraco no apoio ao ataque. Se não fosse o Jair hoje no primeiro tempo, o Inter Miami teria engolido o meio campo do Vasco, assim como o River Plate fez contra o Vasco lá naquele primeiro amistoso. O Jair deu um equilíbrio maior, apesar de ter treinado pouco com a equipe do Vasco. Chegou há pouco tempo, foi um dos últimos reforços contratados. Você já vê uma grande qualidade no jogador. E ele traz uma calma maior no meio campo do Vasco, tanto na marcação e também na criação de jogadas. Ele é muito bom nisso, cara. A gente espera que o Jair faça um ótimo ano com a nossa camisa. Precisa também ainda do camisa 10. Apesar do Nenê ter feito o gol do Vasco, né, o primeiro gol do Vasco, mas ele não vinha jogando nada, cara. Essa é a verdade. Tava muito apagado no jogo. Tô sentindo o Nenê muito abaixo do que foi o ano de 2022. É absurdo o nível técnico do jogador. Caiu bastante. Não se compara ao Nenê que já era criticado lá no término da Série B com o Nenê de 2023. Ele praticamente é um ex-jogador andando dentro de campo. Na minha opinião, o Vasco poderia rever essa situação do Nenê, realmente não renovar o contrato dele ao término do Campeonato Carioca e agradecer ele pelos serviços prestados e, claro, trazer o camisa 10 que a gente tanto sonha, que com certeza vai ser o cara desse time do Vasco. Lá na frente também precisamos de mais atacantes, né? Principalmente um ponta esquerda, porque hoje ficou visivelmente nítido. Muito cedo pra gente esperar algo grandioso do Eginaldo nessa temporada. O jogador parece ainda estar cru, parece estar verde ainda. Jogou muito mal no jogo contra o Inter Miami. Apesar dele ter dado assistência pro gol do Nenê, mas ele aproveitou uma falha do lateral direito Yedlin. Até falei sobre isso aqui nos vídeos, quem acompanhou o canal essa semana. Eu falei sobre esse lateral, que ele era muito fraco na parte defensiva. O Eginaldo explorou isso nele, conseguiu roubar a bola e cruzou. E o Nenê antecipou a zaga do Inter Miami, que, como eu também falei, é uma zaga mais lenta, né? E o Vasco conseguiu fazer o primeiro gol ali. Mas o Eginaldo foi muito abaixo do Eginaldo que a gente viu na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele ainda é muito jovem, tem muito a aprender, e o Vasco tendo um elenco de ponta, um elenco qualificado, vai ser benéfico também para esses jovens jogadores da base. Na minha opinião, o Figueiredo tinha que ter sido titular hoje. Na direita, o Peck também vai para o banco de reservas, muito fraquinho, na minha opinião, apesar dele ter feito um jogo um pouquinho melhor do que fez contra o River Plate, mas ele toma muitas decisões erradas. É um jogador que não sabe definir a jogada, ele não sabe para quem passar a bola, não sabe o momento de chutar, não sabe qual o momento de cruzar. Ficou visivelmente nítido isso hoje no jogo. Quem teve essa mesma visão sabe o que eu tô falando, cara.
teve vários lances que ele poderia ter encontrado um companheiro em melhor condição para fazer mais gols, para aplicar até uma goleada histórica no Inter Miami. Mas, infelizmente, ele tomou várias decisões erradas, assim também como o Pedro Raul, cara. Tô sentindo o Pedro Raul muito fominha. Talvez é aquela ansiedade de fazer o gol logo com a camisa do Vasco. A gente entende, porque ele é o camisa 9. Chegou para ser o cara ali no ataque do Vasco, centroavante, goleador do Vasco na temporada. Mas ele tem que passar a bola, né? Teve um lance no segundo tempo que ele tava sozinho. Era só tocar a bola no Nenê, que o Nenê entraria livre para fazer o gol. O segundo ou terceiro gol do Vasco, não me recordo qual era o gol que o Vasco queria fazer. Mas o Pedro Raul optou em carregar a bola, tentar passar pelos zagueiros do Inter Miami e tentar fazer o gol ele mesmo. Ele acabou sofrendo a falta e perdeu uma grande oportunidade aí de passar a bola para um companheiro melhor colocado. Mas isso são coisas da pré-temporada, né? A gente espera que o Vasco corrija esses erros e que volte aí para o Campeonato Carioca bem. O segundo gol do Vasco aí já foi no segundo tempo, né? Com a entrada do Alex Teixeira. Também entraram vários outros jogadores. O Figueiredo também, que foi muito bem na partida. O Alex Teixeira aproveitou uma falha grotesca da zaga do Inter Miami. Me lembrou a zaga do Vasco naquele jogo contra o Grêmio, né? Que foi um desastre, cara. O Inter Miami me fez lembrar muito aquele jogo do Vasco contra o Grêmio. Quinteiro e Thiago Rodrigues, cara, pelo amor de Deus. E o Inter Miami hoje retribuindo aí, ajudando o Vasco, e o Alex Teixeira fazendo o seu primeiro gol na temporada com a camisa do Vasco, e o Figueiredo fechando o caixão aí do Inter Miami num bonito gol. E com certeza a gente espera muita coisa desse time do Vasco nessa temporada. Reforços tem que chegar, cara. Eu acho que a diretoria do Vasco sabe disso. O Paulo Brax já confirmou que 80% a 90% do elenco do Vasco estará fechado aí para a disputa do Campeonato Brasileiro, no início do Campeonato Brasileiro e no final de abril para o início de maio, não sei quando que começa o Brasileiro, mas nessa época o Vasco já vai estar com todo esse elenco montado. A gente espera muita coisa ainda, jogadores têm que chegar, precisa de um banco de reservas também, cara. A gente fala aqui que precisa de um 10, precisa de um 5, precisa de um ponta esquerda, precisa de um zagueiro que joga pela direita, mas o banco de reservas do Vasco, ele é fraquíssimo. Quando você olha o banco de reservas, você não vê praticamente opção nenhuma que faça o jogo mudar. Honestamente, a minha opinião, o Vasco tem que contratar pelo menos de 8 a 10 reforços aí para a disputa do Campeonato Brasileiro. É muito jogador que precisa chegar ainda na colina. E precisa correr contra o tempo para esses jogadores pegarem o entrosamento, para não cometer o mesmo erro do Botafogo ano passado. Foi contratando quando o Campeonato Brasileiro estava rodando, né? Toda rodada chegando jogador, todo jogo uma escalação diferente. A gente não quer ver isso no Vasco. O Botafogo suou para conseguir uma vaguinha na Sul-Americana, teve pouca chance aí de conquistar uma vaga para Libertadores, mas não passou nenhum momento da temporada no G4, por exemplo. Como pode ser o objetivo do Vasco nessa temporada? Eu acho que o Vasco tem que entrar no Campeonato Brasileiro visando coisa grande. Porque se entrar com esse pensamento que eu vejo uma galera falando, que é pensamento de um ano tranquilo, um ano de não correr riscos, vai correr riscos e vai cair para a segunda divisão de novo. Tem que entrar pensando grande, tem que entrar brigando para ser campeão brasileiro e brigando por vaga na Libertadores. Se não for campeão brasileiro, tem que ir para a Libertadores. Chega de pensamento pequeno, chega de pensamento de somente se manter na primeira divisão. Esses caras que falam isso não são vascaínos, não entendem o sentimento que eu e você que está assistindo sabe, que é 4 rebaixamentos, quer jogar 5 Série Bs. O torcedor não quer saber mais disso. O torcedor merece ver um Vasco campeão. E a diretoria do Vasco, eu tenho certeza que sabe disso. Esses caras não compraram o Vasco para fazer merda. Eles compraram o Vasco para ver um Vasco forte novamente. E o investimento que o Vasco está fazendo traduz bem isso. Vamos torcer para que traga mais reforço, que venha esse 10, essa cereja do bolo que tanto falam, e que esse cara seja um baita jogador. A gente espera também com outras contratações, como eu disse, precisa reforçar bastante esse time. Deixa aí nos comentários aí qual a sua opinião sobre a partida de hoje, o que você achou do jogo contra o Inter Miami, 3-0 Vascão. Finalmente aí acabou a preparação do Vasco na Flórida. Amanhã a delegação do Vasco muito possivelmente retornará ao Rio de Janeiro. Quem sabe na quarta-feira aí no Campeonato Carioca o Vasco utiliza alguns jogadores desses que estiveram na Flórida na partida contra a Portuguesa. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto. Forte abraço. Vamos comemorar a primeira vitória no ano. 3-0 Vascão em cima do Inter Miami. Saudação vascaína a todos. É nóis.